Você sabia que existe um vulcão na Indonésia tão perigoso que as operadoras de turismo escondem as mortes que acontecem lá? Um lugar onde uma erupção há 700 anos foi tão devastadora que mudou o clima do mundo inteiro? Hoje vamos revelar 15 curiosidades absolutamente chocantes sobre o Monte Rinjani. E garanto que algumas vão te deixar sem dormir. Fique até o final, porque a curiosidade número 15 vai te mostrar por que este vulcão pode ser uma bomba relógio para toda a humanidade. Imaginem por um momento. O ano é 1257 e de repente o mundo inteiro mergulha em um inverno que parece não ter fim. Colheitas falham, pessoas morrem de fome e ninguém entende o porquê. O culpado? O Monte Rinjani. Mas espera, não era nem Rinjani ainda. Era uma montanha chamada Samalas, maior que o Rinjani atual. A erupção foi tão violenta que literalmente explodiu a montanha inteira, criando a caldeira gigante que vemos hoje. Esta foi a maior erupção vulcânica dos últimos 2000 anos da humanidade. O enxofre lançado na atmosfera bloqueou o Sol por anos, causando fome global. Milhões morreram sem nunca saber que um vulcão do outro lado do mundo era o responsável. E o mais assustador, Rinjani pode fazer isso de novo a qualquer momento. Cientistas encontraram evidências desta catástrofe no gelo da Groenlândia e da Antártida. Uma única erupção que mudou o destino da humanidade medieval. Preparem-se para uma verdade perturbadora que as operadoras de turismo não querem que vocês saibam. O Monte Rinjani é um cemitério disfarçado de paraíso. Investigações recentes revelaram que mortes de turistas são sistematicamente ocultadas para não prejudicar o negócio do turismo. O caso da brasileira Juliana Marins, que caiu 487 metros e ficou presa por 4 dias antes de morrer, é apenas a ponta do iceberg. Guias locais admitem que muitos porteiros, trabalhadores que carregam equipamentos, morrem regularmente, mas estes casos nunca chegam à mídia internacional. Por quê? Porque são pobres e locais. As operadoras vendem a trilha como adequada para iniciantes, quando na verdade é uma das mais perigosas do mundo. Turistas chegam lá esperando uma caminhada tranquila e se deparam com penhascos mortais, cascalho vulcânico instável e condições climáticas extremas. Muitos guias nem mesmo acompanham os turistas até o cume, porque não têm seguro de vida. A pergunta que fica é: quantas mortes mais estão sendo escondidas? Agora imaginem algo que desafia toda a lógica. Um lago de águas cristalinas e azuis como o mar Mediterrâneo, mas localizado dentro da boca de um vulcão ativo a 2.000 metros de altitude. O Segara Anak, que significa Filho do Mar, é uma das formações geológicas mais impossíveis do planeta. Este lago tem 200 metros de profundidade, mais fundo que um prédio de 60 andares é alto. Mas aqui vem a parte realmente insana. Ao redor do lago existem fontes termais tão quentes que podem literalmente cozinhar um ovo em segundos. A temperatura da água chega a 65 graus. Os locais acreditam que estas águas têm poderes curativos mágicos, mas a ciência mostra que é pura química vulcânica. O lago se formou quando a explosão de 1257 criou esta caldeira gigante, e a chuva a preencheu ao longo de séculos. Mas atenção! Quando o vulcão entrar em erupção novamente, este paraíso aquático pode virar um caldeirão de lava em questão de horas. É literalmente nadar na boca do dragão. Vocês sabiam que o Monte Rinjani é praticamente do mesmo tamanho do famoso Monte Fuji do Japão? Com seus impressionantes 726 metros de altura, ele perde apenas 50 metros para o Fuji. Mas diferente do Fuji, que é uma montanha comportada, o Rinjani é um gigante selvagem e imprevisível. Esta altura colossal faz dele o segundo vulcão mais alto de toda a Indonésia, um país que tem mais de 130 vulcões ativos. Para terem uma ideia da magnitude, o Rinjani é tão alto que pode ser visto claramente de 3 ilhas diferentes: Lombok, Bali e Sumbawa. Em dias claros, sua silhueta domina completamente o horizonte, como um titã adormecido vigiando o oceano. A subida até o topo é equivalente a escalar um prédio de mais de 1.200 andares. Por isso que muitos montanhistas experientes
consideram o Rinjani mais desafiador que o próprio Everest em alguns aspectos. A diferença? No Everest você tem equipamentos de segurança e equipes de resgate. No Rinjani, você está completamente por sua conta nas alturas. Aqui temos algo que parece saído de um filme de ficção científica. Um vulcão que literalmente cresce dentro de si mesmo. Dentro da caldeira gigante do Rinjani, existe um cone vulcânico menor chamado Gunung Barujari, que significa Montanha Nova. E sabem por que tem esse nome? Porque ele está constantemente crescendo. A cada erupção, mais lava se acumula e o cone fica mais alto. É como se o Rinjani estivesse gestando um bebê vulcão dentro de si. O mais impressionante é que os fluxos de lava do Barujari descem diretamente para dentro do lago Segara-Anak, criando um espetáculo absolutamente surreal. Lava incandescente encontrando água gelada em uma explosão de vapor que pode ser vista a quilômetros de distância. Este fenômeno é tão raro que geólogos do mundo inteiro vêm estudar esta maternidade vulcânica. O Barujari já cresceu mais de 100 metros desde que começou a ser monitorado. É literalmente assistir ao nascimento de uma nova montanha em tempo real, a natureza criando vida dentro da destruição. Para os povos locais, o Monte Rinjani não é apenas uma montanha. É um portal sagrado entre o mundo dos vivos e dos espíritos. O povo Sasak, que vive há séculos na região, considera o vulcão como a morada dos deuses. Eles acreditam que o lago Segara-Anak possui poderes místicos invisíveis que podem curar doenças, conceder fertilidade e até mesmo comunicar com os ancestrais. Rituais sagrados são realizados nas margens do lago durante a lua cheia, onde sacerdotes jogam oferendas de ouro, joias e flores nas águas azuis. Os hindus balineses também consideram o Rinjani sagrado, fazendo peregrinações anuais para banhar-se nas fontes termais. Eles acreditam que a água quente é abençoada pelos deuses e pode purificar a alma. Mas aqui vem o mais fascinante. Muitos visitantes relatam experiências místicas inexplicáveis no local, sonhos vívidos, sensações de presença espiritual e até mesmo visões. Coincidência? Ou há realmente algo sobrenatural neste lugar? A ciência ainda não consegue explicar por que tantas pessoas sentem essa conexão espiritual profunda com o Rinjani. Imaginem um lugar onde vocês podem experimentar 4 estações diferentes em um único dia. O Monte Rinjani é uma verdadeira máquina do tempo climática. Na base, a 500 metros de altitude, o clima é tropical quente com 35 degrees, palmeiras balançando e umidade de floresta. Mas conforme sobem, a cada 100 metros a temperatura cai drasticamente. A 2.000 metros, onde fica o lago, já é clima temperado com 15 degrees. E no cume, a 3.726 metros, as temperaturas podem chegar a 5 C, com ventos de mais de 100 km/h. É literalmente ir do Caribe ao Ártico em algumas horas. Mas o mais perigoso são as mudanças súbitas. Tempestades tropicais podem surgir do nada em questão de minutos, transformando uma caminhada tranquila em uma luta pela sobrevivência. Raios caem constantemente no cume durante as tempestades, e muitos montanhistas já foram atingidos. A diferença de pressão atmosférica é tão extrema que muitas pessoas sofrem mal de altitude severo. É como se a montanha testasse constantemente quem ousa desafiá-la. O Monte Rinjani é literalmente uma janela para o interior do nosso planeta. Localizado no famoso Anel de Fogo do Pacífico, ele nos mostra em tempo real como a Terra funciona por dentro. O magma que alimenta o vulcão vem de profundidades incríveis. Entre 165 e 200 quilômetros abaixo da superfície. Para terem uma ideia, é como se fosse possível perfurar um túnel de São Paulo até Brasília, só que verticalmente para baixo. Este magma carrega consigo minerais e elementos químicos que existem apenas no manto terrestre, oferecendo pistas preciosas sobre a formação do nosso planeta há 4,5 bilhões de anos. Cientistas coletam amostras de lava do Rinjani para estudar a composição química da Terra primitiva. As rochas vulcânicas contêm cristais que se formaram em condições de pressão e temperatura impossíveis de replicar em laboratório.
É como ter acesso direto aos segredos mais profundos da Terra. Cada erupção é uma aula de geologia ao vivo, mostrando processos que normalmente levariam milhões de anos para observar. Preparem-se para conhecer um dos ecossistemas mais bizarros do planeta. O Monte Rinjani abriga espécies de plantas e animais que não existem em nenhum outro lugar da Terra. Como isso é possível? O vulcão criou microclimas tão únicos que a evolução tomou caminhos completamente diferentes aqui. Existem orquídeas que crescem apenas no solo vulcânico rico em enxofre, algo que deveria ser tóxico para qualquer planta. Há espécies de insetos que desenvolveram resistência a gases vulcânicos e conseguem viver próximo às fumarolas. A cada 500 metros de altitude, vocês encontram um ecossistema completamente diferente. Floresta tropical na base, floresta temperada no meio, vegetação alpina no alto e, finalmente, um deserto vulcânico no cume. Algumas plantas desenvolveram raízes que conseguem filtrar metais pesados do solo vulcânico, transformando toxinas em nutrientes. Biólogos descobriram recentemente uma espécie de musgo que brilha no escuro perto das fontes termais. A natureza literalmente reinventou a vida neste laboratório natural extremo. É evolução em modo acelerado. Agora chegamos à parte mais aterrorizante, a famosa Trilha da Morte do Monte Rinjani. Para chegar ao cume, os montanhistas precisam começar a escalada às 2 horas da manhã, no escuro total, usando apenas lanternas de cabeça. Por quê? Porque é a única janela de tempo antes que os ventos mortais e tempestades da tarde tornem a subida impossível. Mas aqui está o pesadelo. Vocês estarão caminhando em cascalho vulcânico solto, onde cada passo pode causar uma avalanche de pedras. É como tentar subir uma montanha de areia movediça. Para cada passo à frente, vocês deslizam meio passo para trás. E dos dois lados? Penhascos de mais de 500 metros de profundidade, sem qualquer proteção ou corrimão. A trilha tem apenas 30 centímetros de largura em alguns pontos. Um passo em falso e é queda livre até a morte. O ar tem 40% menos oxigênio que ao nível do mar, causando tontura e desorientação. Muitos montanhistas desmaiaram e rolaram penhasco abaixo. É literalmente uma roleta russa geológica. Aqui está uma verdade que ninguém conta aos turistas. Se algo der errado no Monte Rinjani, vocês estão completamente sozinhos. Helicópteros não conseguem voar na altitude extrema devido ao ar rarefeito e aos ventos violentos. As equipes de resgate terrestres levam no mínimo 2 a 3 dias para chegar até vocês, caminhando pelas mesmas trilhas perigosas. E isso se o tempo estiver bom. Durante tempestades que são frequentes, o resgate pode levar uma semana inteira. O caso da Juliana Marins é o exemplo perfeito. Ela sobreviveu à queda inicial, mas morreu esperando socorro que nunca chegou a tempo. As comunicações por rádio ou celular são impossíveis na maior parte da montanha devido à interferência vulcânica e à altitude. Muitos feridos já morreram de hipotermia, desidratação ou infecção enquanto esperavam ajuda. Os poucos pontos de resgate são básicos demais para emergências sérias. É como estar em outro planeta, onde a tecnologia moderna simplesmente não funciona. A montanha não perdoa erros e não há segunda chance. A caldeira do Monte Rinjani é tão gigantesca que poderia abrigar uma cidade inteira. Com 6 por 8,5 quilômetros, ela tem uma área total de mais de 50 quilômetros quadrados. Para terem uma ideia da magnitude, é maior que Manhattan inteira. Esta cratera colossal foi criada pela explosão catastrófica de 1257, quando a montanha Samalas literalmente explodiu e desapareceu. A força da explosão foi equivalente a milhares de bombas atômicas, detonando simultaneamente. O material ejetado foi tão imenso que mudou a geografia de toda a região. Rochas do tamanho de casas foram arremessadas a mais de 100 quilômetros de distância. Dentro desta caldeira gigante, cabem 7 estádios de futebol lado a lado, com espaço sobrando. O lago Segara-Anak ocupa apenas 1/3 da caldeira. O resto é um deserto vulcânico de lava solidificada e cinzas. Caminhar pela borda da caldeira é como estar na beira de um abismo que parece não ter fim. É uma das maiores cicatrizes vulcânicas visíveis na Terra,
um lembrete permanente do poder destrutivo da natureza. O Monte Rinjani é como um gigante que cochila, mas nunca dorme profundamente. Este vulcão está ativo há mais de 10.000 anos consecutivos, o que é extraordinário até mesmo para padrões vulcânicos. A última erupção significativa foi em 2016, quando o cone Barujari expeliu cinzas a 2 quilômetros de altura, forçando o fechamento do aeroporto de Lombok e a evacuação de milhares de pessoas. Mas aqui está o mais assustador. Os cientistas detectam atividade sísmica constante. Pequenos terremotos que indicam que o magma está sempre se movimentando lá embaixo. É como se o vulcão estivesse constantemente se preparando para a próxima grande explosão. Estações de monitoramento registram entre 10 a 50 microterremotos por dia. A temperatura das fumarolas tem aumentado gradualmente nos últimos anos e novos pontos de emissão de gases estão aparecendo. Geólogos afirmam que não é questão de se o Rinjani entrará em erupção novamente, mas quando? E considerando o padrão histórico, estamos dentro da janela de tempo para a próxima grande explosão. Esta pode ser a curiosidade mais perturbadora de todas. O Monte Rinjani se tornou uma armadilha mortal disfarçada de paraíso do Instagram. As redes sociais estão cheias de fotos deslumbrantes de pessoas sorrindo no cume com suas plaquinhas de Mount Rinjani Summit, mas ninguém mostra a realidade brutal por trás dessas imagens. As operadoras de turismo usam essas fotos para vender a experiência como adequada para iniciantes e aventura segura para toda a família. Mentira! A realidade é que para cada foto perfeita, existem dezenas de pessoas que sofreram acidentes, ficaram doentes ou desistiram no meio do caminho. Os influenciadores digitais são pagos para promover a trilha sem mencionar os riscos reais. Eles chegam com equipes de apoio profissionais, equipamentos de segurança caros e guias experientes, luxos que turistas comuns não têm. O resultado? Pessoas completamente despreparadas chegam ao Rinjani esperando uma caminhada romântica e se deparam com uma luta pela sobrevivência. É a diferença entre a fantasia virtual e a realidade mortal. O Instagram está literalmente matando pessoas, e chegamos à curiosidade mais aterrorizante de todas. O Monte Rinjani tem potencial para uma erupção apocalíptica que poderia afetar toda a humanidade. Estudos geológicos recentes revelaram que o vulcão está acumulando magma em ritmo acelerado e a pressão subterrânea está aumentando perigosamente. Se o Rinjani repetir a erupção de 1257, mas com a magnitude que os cientistas temem ser possível, estaríamos falando de uma catástrofe de nível 7 na escala VEI, a mesma categoria da erupção do Tambora, que causou o Ano Sem Verão em 1816. Uma erupção dessa magnitude poderia lançar tanto material na atmosfera que bloquearia a luz solar por anos, causando um inverno vulcânico global. Colheitas falhariam mundialmente, levando à fome em massa. O transporte aéreo seria paralisado por meses. E o mais assustador? Cientistas de todo o mundo estão monitorando o Rinjani 24 horas por dia, porque os sinais indicam que algo grande pode estar se preparando. Não sabemos quando, mas sabemos que é possível. O gigante está acordando. E quando despertar completamente, o mundo inteiro sentirá. E aí conseguiram chegar até o final. Essas 15 curiosidades sobre o Monte Rinjani mostram que a natureza é muito mais extrema e perigosa do que imaginamos. Se vocês ficaram impressionados com essas revelações, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre os lugares mais extremos do planeta. E me contem nos comentários, vocês teriam coragem de escalar o Monte Rinjani depois de saber de todos esses perigos? Até a próxima aventura!